E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está aí a existência de vocês aí, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo bacaninha, tudo legal, tudo na mais perfeita maravilha? Como é que está aí a vida, né? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Bahia, Mato Grosso, Piauí, Recife, né, em Pernambuco, ou no Piauí, ou onde você estiver nesse Brasilzão, em Roraima, em Minas Gerais, nas cidades de Minas Gerais, Belo Horizonte, a capital, se estiver no Rio Grande do Sul. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Darmo 1970, aqui, né, 1970, Paulo Darmo 1970, aqui está o meu Instagram, muito obrigado mesmo. Agradecendo a você, agradecendo a Deus, né, você que está aí em outros locais do mundo, né, se você estiver na Argentina, estiver na Bolívia, estiver no Paraguai, estiver na Itália, onde você estiver, agradecendo a você, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus é o nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo, sempre que é o caminho, a verdade e a vida. Tranquilo, beleza? Pedindo para você aí, né, curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, passar adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Darma. Curta, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever no canal se você chegou aqui no canal Paulo Darma, vai assistir esse vídeo. Curta, se inscreva, comente e compartilhe, beleza? Ó, em 10 segundos a gente vai ali e volta. Só o tempo de ir ali pegar uma água, uma água ali na geladeira, para deixar a garganta aqui um pouquinho mais resfriada. Pra gente voltar aqui e meter o pé na máquina aqui, tranquilo? Então não sai daí, a gente volta dentro de 10 segundos. É o tempo de dar aqui, né? Passar aqui os letreiros do canal, a gente volta aqui em 10 segundos, beleza? Então não sai daí, hein? Valeu, tchau, tchau. E aí, voltei, beleza? Seguinte. Eu tô com um texto aqui de um autor que eu gosto bastante, que é o Robert Heinlein, né? Robert Heinlein é um autor de ficção científica que eu gosto bastante, autor, né, do Tropas Estelares ou Soldados no Espaço. Aqui nós temos em mão, né? Soldados no Espaço. Aqui, ó, Cidadão da Galáxia. Eu tenho assim uma enxurrada de textos do Robert Heinlein, aqui, ó, autor de ficção científica consagrado, um dos maiores de todos os tempos, que escreveu aquele Tropas Estelares, esse Sexta Coluna que é muito bom. Robert Heinlein foi um autor que falecido em 1988, ó, revolta em 2100, né? Ó, equipagem espacial. Você vê que eu tenho bastante material dele, nem preciso usar aqui, né, aquelas imagens que eu costumo colocar, porque eu praticamente tenho não vou dizer que eu tenho as obras completas do Robert Heinlein, e o seu principal livro, que é este, Um Estranho numa Terra Estranha, esse aqui, famosíssimo, este texto aqui, Um Estranho na Terra Estranha, e este, O Homem que Vendeu a Lua, que é um livro de contos, né? Aqui, ó. Vocês podem, assim, é básico, né? Então, já estou aprovado como um bom leitor do Robert Heinlein, certo? Agora vamos fazer o seguinte, se você pegar a Bíblia, ó, pegar a Bíblia, isso aqui, pegar a Bíblia, pega o Mágico de Oz, sim, Mágico de Oz, pega Deixados para Trás, que tem vídeo no canal, esse livro aqui, tem vídeo no canal, Deixados para Trás, e a Divina Comédia, e fora outros materiais, ó, tá vendo, né? Divina Comédia, joga todo esse material, a Bíblia, o Mágico de Oz, tudo no liquidificador, bate, teca, 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 teca. Em 10 minutos nós vamos ter exatamente este livro aqui, ó. Este aqui, Jó, A Comédia da Justiça. Tá vendo este livro aqui? Este material aqui. Isso aqui eu achei num sebo. Achei curioso, né? Mais um livro. Eu pensei assim, poxa, um livro do Robert Heinlein, né? Beleza. Opa, vamos ler um livro do Robert Heinlein e trazer aqui Robert A. Heinlein, que ele gostava de doar, né? Que não se não se deixasse o A, ele não gostava que não colocasse a letra A no nome dele. Beleza. Tá vendo isso aqui, né? Este material aqui. Aí você vai abrir. Tcharam! Ué, cadê o livro? Cadê o livro? O livro é essas fitas cassetes que eu tenho em mão? Não, não é possível. Aqui, ó. Este são fitas cassete dos anos 80. Olha, isso aqui é o que as pessoas costumavam colocar lá nos anos 80 nos carros
para escutar no automóvel, né? Que coisa! Eu falei, uai, caramba! Fiquei assim, né? Tem que achar esse livro para ler, né? Vou bater o material dele em fita cassete, mas vamos imaginar, né? Ter este, tá vendo? Olha só que surpresa! É como se eu tivesse assim um steampunk tecnologia antiga, uma tecnologia antiga ultrapassada, né? Para os nossos dias, 2025, ultrapassada eu tivesse com um livro de ficção científica que fala do futuro. Olha, Jó, a Comédia da Justiça. Não achei esse livro em português, não existe esse livro em português até hoje. Tá? Pode ser que no momento em que esse vídeo está saindo aí, né, nesse janeiro de 2025, já tenha sido publicado esse Robert A. Heinlein, Jó, a Comédia da Justiça. Mas até o momento que eu estou fazendo o vídeo, não existe. Eu fui encontrar o texto em espanhol, aqui ó, Jó, uma comédia de justiça, tá vendo? Fui encontrar em espanhol o texto. Eu falei, vamos ler em espanhol, né? Vamos ler em espanhol. Eu podia ter a opção de lê-lo em inglês. Mas aí eu falei, cara, eu já tenho eu só não tenho a tecnologia para escutar o texto no chamado na fita cassete. Não tenho mais essa tecnologia. Até algum tempo atrás eu tinha esse material, mas não tenho mais. Tá vendo? Jó, uma comédia de justiça. Né? Eu pensei, e assim, vou ler, né? Vou ver o que se trata esse material. Por isso que eu falei, você vai pegar a Divina Comédia, você pega a Divina Comédia, o Deixados para Trás, pega tudo isso e bate no liquidificador e vai dar exatamente nesse Jó, uma comédia de justiça. O que nós temos aqui nesse livro muito bom, por sinal? Assim, eu não chamaria esse texto de ficção científica. Talvez assim, é complicado, porque ele ele usa um tema religioso, ele vai buscar na ideia, né, de um religioso cristão, de um cristão chamado Alexander Hergesheimer, né? Ele está lá na Polinésia, ele está na Polinésia e acontece algo estranhíssimo com ele. Ele está participando de um negócio lá, ele está atravessando o fogo, ele vai fazer umas brincadeiras de atravessar o fogo, aquelas coisas bem da Polinésia lá, da Oceania, e ele vai passar pelo fogo. Quando ele se vê, ele está num barco, entendeu? Ele está num barco no meio do oceano, junto de uma tripulação, tem a camareira Margaret. Ele está ali sem saber o que aconteceu, e todo mundo chamando ele de Alec Graham. Alec Graham, ele não está entendendo nada, né? Ele não está entendendo nada. Olha só essa passagem aqui que eu vou ler aqui um pedacinho dela em espanhol. Olha só. Entre essa surpreendente forma de falar, a incrível exibição imodesta e os efeitos dos tipos de estranhos e enganosas posições generosamente administradas, me senti absolutamente confuso, sendo como era estrangeiro em uma terra estranha. Aqui, ó. Estranho numa terra estranha. Né? Sendo estrangeiro, me senti estrangeiro numa terra estranha. Me vi abrumado pelos novos e chocantes costumes. Porém, durante todo esse tempo, me aferrei à convicção de que devia parecer como sofisticado, tranquilo e absolutamente não surpreendido. Não devia permitir que ninguém suspeitasse que eu não era Alec Graham, passageiro daquele barco. Sim, Alexander Hergesheimer, um total estranho, ou algo terrível poderia ocorrer. Ele está assim, completamente perdido no barco, todo mundo chamando ele de Alec Graham. Essa menina aqui, essa camareira, né, Margaret, uma dinamarquesa, se apaixona por ele, gosta dele. Ela primeiro vai cuidar dele, chamando ele de Alec, e ele fala, beleza, eu sou o Alec, né? Eu sou o Alec. Por isso que eu falei, tem pitadas de Divina Comédia, o Mágico de Oz. O Mágico de Oz, vocês vão entender o porquê do Mágico de Oz. Ele vai fazer o jogo, né? Como ele diz aqui, ele vai fazer o jogo. Ele não vai dizer para ninguém que ele é esse Alexander. Ele é o Alec Graham.
todo mundo chamando ele de Alec Graham. Aí ele vai vasculhar lá as coisas desse sujeito, a cabine lá do sujeito no barco. Tem lá US$ 1 milhão lá, uma coisa assim. Ele, caramba, o cara tem dinheiro guardado nesse lugar aqui e tal. Ele não entende nada, né? Aí ele vai assim, se eu falar pro pessoal, vai ser complicado para mim. Aí ele prefere ficar na dele, a mulher chamando ele de Alec, como se ela fosse a namorada dele, né? Namorada desse cara, desse tal de Alec. Ele fica ali. Ele tem uma vida em outro lugar, ele é um cristão norte-americano, tem uma igreja lá, tem uma igreja a favor dos costumes, tipo uma espécie de Assembleia de Deus, um negócio assim, lá nos Estados Unidos. Ele fica, não, ele tem uma esposa, mas aí ele vai fazer o jogo, né, da situação que ele se encontra. Ele vai se passar por esse Alec Graham. Ele se afeiçoou por essa camareira, né, Margaret, e aí acontece algo estranho. O barco que está no oceano, imagina, no Oceano Pacífico, no Oceano Atlântico, uma coisa desse naipe, bem nessas partes mais quentes do oceano, ele bate no iceberg e afunda. E só se salva ele e a camareira. É desse jeito, se salva ele e a camareira. Todo mundo no barco morre. E eles estão ali, né? Ele passa a gostar da camareira. Ela é uma mulher bem, né, bem fechada, bem, né, nos usos e costumes. Ele acaba gostando dela. Ele está no meio do oceano, tá numa espécie de. Os dois estão numa tábua de resgate ali, numa tábua, sem muita perspectiva de futuro. Aí aparece uma máquina voadora, que os resgata. Vão levá-los para o México. Vão levá-los para o México, lá no lugar, lá na cidade do México, lá um lugar lá, né, que eles vão ter que ficar lá, um Mazatlán. Só que ele repara que tem uma coisa estranha. Essas máquinas, no mundo que ele vivia, elas não existiam. Essas máquinas voadoras. O mundo dele era o mundo do Zeppelin. O mundo do Zeppelin. Lembra Zeppelin? O Zeppelin não existia máquinas voadoras. E também não existia nesse mundo existe televisão. No mundo de que ele veio, não existia televisão. Há aqui um contraste de visões de mundo. Ele tá distante do mundo dele. Aconteceu algo com ele que ele não sabe de qual é. Ele acha esquisitíssimo. Ele começa a cogitar que o Armagedon esteja para acontecer. Ele chega nesse lugar, nesse Mazatlán. Ele não tem passaporte, ele não tem mais US$ 1 milhão, ele não tem mais nada. Só tá ele e a mulher, a camareira, né, do barco. Ele chega no México lá e o pessoal fala para ele, ó, você vai ter que passar pelo menos uns 2 ou 3 meses aqui trabalhando para pagar a sua estadia e a gente vai dar um jeito de fazer com que você entre nos Estados Unidos. Entre nos Estados Unidos, porque você não tem como, você está sem passaporte, você está sem nada, a gente vai dar um tempo aqui com você aqui, você vai viver que você tem que arrumar um trabalho. Ele arruma um trabalho de lavador de prato, entendeu? Nessa Mazatlán. Ele arruma um trabalho de lavador de prato, a mulher lá trabalha como garçonete, eles vão juntando um dinheiro, tal, tranquilo, ou aí estão tão tranquilos lá, beleza, aí uma hora eles vão tomar lá um sorvete, lá vão comer um sorvete, eles já estão juntando uma grana boa para poder adentrar os Estados Unidos, né? Acontece algo estranho. O México, não tão estranho para o México, né? Pode-se dizer. Há um terremoto assim, de repente, de uma hora para outra, as coisas começam a cair para todo lado, morrer gente para todo lado, eles conseguem se salvar. Há uma catástrofe, né, do terremoto. Uma catástrofe. E tudo muda de novo. Não é mais a lanchonete que eles estavam trabalhando, tudo modificou, entendeu? Aí nesse mundo já não tem as naves, já não tem os negócios lá, as naves que já não tem mais. Ele simplesmente está de novo perdido. Mas ele é levado por conta do terremoto, ele é levado para o México, né? Eles arrumam lá um papel para ele lá. Ele pode chegar depois de um certo tempo dizer que ele é cidadão norte-americano, ele é cidadão norte-americano,
Só que esses Estados Unidos parece que já não é mais, é um reino. É uma coisa bem esquisita. Não é mais a república, não é um reino. Ele está unido ao México. Esses Estados Unidos é um país só, entendeu? E o presidente dos Estados Unidos já não é mais Barack Obama, não é o Reagan, não é nada. É uma figura lá que ele não sabe qual é. Ele vai passando por percalços porque a ideia dele é chegar. Ele pensa o seguinte, junto com essa camareira Margaret, é chegar no Kansas. Lembra o Kansas, Mágico de Oz? É, lembra bastante. É aquela coisa assim do tufão levando. É toda a base, né? Uma das bases desse livro, desse Jó, uma comédia de justiça. É exatamente isso. Ele quer chegar no Kansas. E o dinheiro que ele ganha, o dinheiro desaparece, porque quando ele vai mudando de processo em processo, de situação em situação, o dinheiro vai sumindo, né? O dinheiro vai sumindo. Eles encontram um caminhoneiro na estrada chamado Steve. Esse caminhoneiro vai dar uma carona para eles, vai levar eles para um local lá onde tem, né, possa ser ajudado. E depois que eles comem, muda de novo. Vai chegar uma hora que eles vão estar lá num local bonito lá e tudo vai desaparecer deles, roupa, tudo, eles vão ter que pedir carona pelado. Eles vão encontrar com o pessoal que, dentro desses processos aí de mudanças, um pessoal que é metido a mexer com magia negra, com uma bruxaria. Ele é muito cristão, ele cita a Bíblia o tempo todo. Cada capítulo aqui do livro é uma citação bíblica, tem uma citação bíblica. Ele vai desconfiar que o Ragnarok, né? Que a mulher dinamarquesa lá, ela sabe tudo sobre Ragnarok, que alguma coisa a ver, tem alguma coisa a ver com Loki, o Loki, o deus do mal, que a mulher, essa Margaret dinamarquesa, ela tem uma simpatia pelo Odin, ela tem uma simpatia pelo Odin. Vai acontecer muitas mudanças e ele está esperando aquele que chega o dia do juízo final, vai chegar o dia do juízo final, e aí é outra semelhança. Agora vamos aqui com Deixados para Trás, né? Deixados para Trás, que é este livro aqui, ó, vendo? Que também tem a ver, né? Uma hora vai acontecer aquele momento em que os cristãos, que os crentes, nós crentes sempre falamos, né? Que vai haver o arrebatamento, né? Ele acredita nessa ideia de que vai acontecer o arrebatamento, os cristãos vão ser arrebatados de uma hora para outra, que é um dos temas do Deixados para Trás aqui, né? Do arrebatamento de cristãos. Ele é desses cristãos e ele acredita que exatamente vai acontecer dos cristãos no dia do juízo final serem arrebatados, e ele está preocupado com esse problema, porque toda hora ele entra nesse processo de mudar, ele junto com essa Margaret, ele toda hora, todo momento ele está passando por esse processo e acontece exatamente, vai acontecer o arrebatamento, vai ter o arrebatamento, ele vai ser levado para o céu, né? Esse Alexander Hergesheimer, ele vai ser levado para o céu. Lá ele vai topar com São Pedro, no céu, vai topar com os anjos, ele vai conhecer os anjos, vai conhecer o céu, ele vai ter a dimensão do que é o céu, os anjos. Só que a Margaret, ela não está no céu. Ela não está no céu. Ele está ali naquela agonia, né? Naquela agonia. Está no céu, o céu é lindo, maravilhoso. O pessoal vai ter ele como santo, né? O São Alec, ou São Alexander, né? Vai ser o santo. Só que ele faz um pedido para São Pedro. Ele fala assim: caramba, eu tenho que descobrir onde é que está a minha querida Margaret. E aí que entra a Divina Comédia. Entra a Divina Comédia nisso. Por que o nome do livro é uma comédia de justiça, né? Uma comédia de justiça. Que ela tem essa ideia de comédia, né? A comédia humana do Balzac, a Divina Comédia. Talvez o Robert Heinlein, quando ele sentou em 1980, provavelmente um dos últimos livros dele, ele pensou: cara, eu tenho que escrever um livro de fundo religioso que tem que ter o tema da comédia. Aí ele justamente colocou o nome do livro, né? Jó, uma comédia de justiça. Por quê?
esse título, né, Jó, uma comédia de justiça? Ele vai entrar em contato, esse Alexandre, ele vai entrar em contato com Satanás, ele vai descer ao inferno, ele vai sair do céu, um pedido para o São Pedro, ele vai ser jogado no inferno, aí ele vai ver lá que o inferno não é bem aquilo que as religiões cristãs, né, o cristianismo, costumava falar. Um céu de burocracia, inferno de burocracia, tudo está concentrado. Ele está atrás justamente da Margaret. E nós vamos entender, quando ele tiver uma conversa com o Satanás, né, o Satanás, o demônio, o diabo, com aquela conversinha dele, vai falar que ele tinha feito um trato com Deus, da mesma forma como lá no livro de Jó, o Satanás ele faz um trato com Deus para justamente assim, esse tal de Alexander, ele é um cristão, mas ele é um cristão que vamos ver se ele vai realmente, se ele perder tudo, se ele vai continuar sendo cristão ou não. Essa é a ideia. O Satanás faz um jogo com Deus, né? Faz um jogo lá com Deus e faz com que ele passe por todas essas provações, todas as situações escalafobéticas para prová-lo, para ver se ele realmente é um cristão ou não. É aí que, por isso que é Jó uma comédia de justiça, né? Uma comédia de justiça. Nós vamos ter, né, todos esses acontecimentos, todas essas circunstâncias, ele vai sair, ele vai conseguir sair do inferno com a Margaret e aí Deus vai dar tudo para ele em dobro, né? Tudo que ele perdeu, tudo que ele tinha, tudo como ele tinha como ministro cristão, etc. Ele vai perder, ele tinha perdido tudo, as situações mais extremas, as situações mais vexatórias ele passa, mas Deus dá para ele tudo em dobro. E aí tem aquela ideia do mistério divino, né? Mistério de Deus, ou a justiça de Deus, né? Uma comédia de justiça. O que é a justiça divina? O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a mesma que a nossa, né? Essa ideia de justiça é a mesma que nós temos. Deus não está além da justiça. Deus não está além desse. Deus nos dá os 10 mandamentos. Deus nos dá os 10 mandamentos como um código moral para que nós possamos conviver uns com os outros. Mas Deus está além dos 10 mandamentos. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele não precisa de explicações, assim como está no livro de Jó, né? Deus não precisa de explicações. Tem até aqui, ó. E agora, em Jó 6:28, né? Deixa eu pegar aqui na Bíblia, ó. Jó 6:28. Vamos ver aqui. Porque as nossas vontades, as nossas fraquezas, tudo aquilo que nós temos, Deus está além disso, muito além. Aqui, ó, Jó 6:28. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede que não minto na vossa cara. Tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? Aí Jó contende com Deus, né? Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Isso aqui tudo é Jó, tá? Falando, né? Jó 6:28. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede que não minto na vossa cara. Isso aqui ele está falando com os amigos. Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são seus dias como os de um jornaleiro? Como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga? Assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrostra e de novo supura. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. É Jó, né? Jó ele está nesse processo de perguntar qual é a justiça real, né? Qual é a justiça real? Justiça de Deus? Que tipo de justiça é essa? Que faz com que o homem tenha que passar por todas essas situações, mas ele não maldiz a Deus. Ele não maldiz a Deus. Tem aqui, né? Olha só aqui. No finalzinho aqui, ó. Vai ter todo aqui. Vê. Depois disso, ó, Jó 38. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó todas as questúnculas
que o Jó colocou, né? Se colocou, ó. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem cerrou o mar com portas? Aí Deus vai dando né, um Jó, pelas lamentações de Jó, mas sem maldizer a Deus, tá? Sem maldizer a Deus. Porque são essas questínculas que nós nos colocamos todo dia. Então o Robert Heinlein, ele vai trazer esse ponto, né? Qual é a real de tudo? Qual é a real de tudo? Aqui, ó. Margaret, ela enslaveis um cálido consolo e uma adulta civilizada. Nenhuma só vez jadeou ou pôs objeções ou disse, não posso crer. Antes de minha primeira afirmação, permaneceu muito imovível. Logo disse suavemente, não compreendo. Eu tampouco o compreendo, respondi. Algo ocorreu quando caminhei cruzando o poço de fogo. E aí ele vai dar, Deus vai dar tudo para ele em dobro. Deus vai dar para esse Alexander Gersheimer, depois de dar um pagadão, né, para esse Alexander, o Alexandre, vai dar um pagadão para ele, vai fazer com que ele realmente compreenda que essa justiça que nós temos aqui, ela é uma justiça meramente humana. Deus está além disso. Deus está além disso. Ele está além disso. Como posso eu compreender a Deus? Será que eu tenho condição disso? Será que eu tenho condição disso? Então esse livro é espetacular, não publicado em português, Jó, uma comédia de justiça. Este livro aqui não sei se eu chamaria isso de ficção científica, mas pode ser que seja um steampunk, né? Um steampunk, um livro que mistura ficções científicas, os tipos de ficção científica, mistura século XIX com século XX, esses tipos de materiais. Quer dizer, um livro espetacular do Robert Heinlein, me fez refletir bastante sobre a vida, sobre a existência, sobre a minha condição, né, de humano, as minhas dúvidas, tudo aquilo que eu tenho de mínimo, né, que para Deus é extraordinário, Deus é extraordinário, Deus está além de tudo, Deus é extraordinário, e nós somos seres pequenos que só sobrevivemos aqui sobre a misericórdia divina mesmo, só a misericórdia divina, porque de resto não temos nada aqui, não somos nada. Deus pode, num segundo, e nós irmos pararmos no inferno, mas sem a chance aqui do Alexander Hergesheimer, né, de voltar, para ter uma vida de novo, né? Caiu no inferno, caiu lá no lago do inferno, já era. É um livro extraordinário, vale a pena. Se você quiser procurar, tem na internet para você achar em espanhol, ou você pode ler em inglês, né? Tem a versão em inglês, acho que eu vou deixar até a capa aqui. Se eu não lembrar, paciência, mas eu vou deixar a capa do livro aqui em inglês, para vocês terem acesso. Se alguma editora brasileira se interessar, né? Jó, A Comédia da Justiça, este livro aqui que eu tenho em fita cassete, hein? Em fita cassete, que é realmente algo extraordinário, né? Extraordinário. Como eu falei, steampunk total. Quer dizer, para eu encontrar aparelho para escutar isso aqui, difícil. Com narração do John Rubinstein. Eu tenho a impressão de que tem essa narração, porque eu não sei dizer para vocês, mas no YouTube tem a própria narração desse livro aqui em inglês. Em português não tem. Vale muito a pena ler, para você refletir sobre a sua existência, sobre a nossa condição de estranhos numa terra estranha. Esse livro aqui, Estranho na Terra Estranha, o marciano vem fazer o papel de Jesus aqui na Terra, né? Um estranho na Terra Estranha. Esse livro aqui de 1961. Por aí você tira que o Robert Heinlein gostava muito dessa temática, de ficção científica com envolvimento de religiosidade, de uma espécie de cristianismo aqui, que ele era conservador, né? Ele era conservador. Deixa eu ver se tem alguma passagem que fácil aqui, porque eu separei várias. São cerca de 400 páginas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que vale a pena para eu ler. Ó, os minutos seguintes foram interessantes.
Recordei algo que havia sido dito ao sábio de Aníbal. Se não queres fazer por tua honra, faz por tua segurança. Desse jeito. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, Jó, Uma Comédia de Justiça, este livro, que eu acho que provavelmente isso aqui foi um dos últimos textos publicados pelo Robert Heinlein. Isso aqui foi publicado em 84, ele faleceu em 1988. Beleza, gente? Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. É sempre interessante, né? Sempre interessante você curtir, você comentar, compartilhar, passar adiante aí para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau, gente. Obrigadão. Até semana que vem. Valeu.